Olá a todos e todas, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram. Muito obrigada por você estar aqui com a gente para acompanhar hoje, gente, um papo muito bacana sobre um planejamento muito especial que Estância Velha está fazendo para 2050. E para conversar sobre essa temática, eu trouxe a Daniela Pelin, ela que é diretora executiva do Instituto Pro Estância Velha. E eu queria agradecer muito a tua presença aqui, Dani, é um prazer te receber para a gente falar sobre esse assunto tão importante. Sim, é uma alegria estar aqui, ter essa oportunidade de estar num programa de ponta que tem um alcance significativo para mostrar para todos o que Estância Velha vem fazendo numa posição de destaque regional para o desenvolvimento integral da cidade. Muito bom. E para as pessoas conhecerem a Dani, eu queria muito que tu falasse, Dani, para a gente, quem é a Dani, como é que isso conectou na tua vida, enfim, né? Da onde tu veio? Vamos lá. Olha só que interessante, né? Eu sou professora, sou pesquisadora em Direito e Tecnologia na Universidade Vale dos Sinos, a Unicinos, né? Desenvolvo pesquisa, trabalho em Estância Velha, tenho uma empresa que trabalha com governança, ética e compliance, e comecei como voluntária no planejamento estratégico de Estância Velha 360 graus. E nessa posição de voluntariado é que eu fui destacada para ocupar essa posição de liderança sobre todo o projeto. Então, hoje eu estou nessa posição, mas tenho várias atividades que acontecem simultaneamente. Uhum. E é interessante, né, porque esse projeto, planejamento, né, para 2050, né, ele é feito em Estância Velha de forma colaborativa, de forma com a participação de todos. E eu queria entender, assim, tu veio também da parte do direito, né, da governança. Como é que foi isso para ti, ver isso acontecendo efetivamente na cidade de Estância Velha? Começou com um desafio bastante importante. Eu estava vinculada ao Comitê de Pequenas Empresas na ACI de Novo Hamburgo e lá já tinha 2 integrantes de Estância Velha, né? Mesmo sendo distância, eu estava radicada ali em Novo Hamburgo. E aí eles me convidaram para fazer parte num momento do projeto ainda inicial, mas no momento em que o projeto precisaria tracionar. E eles, claro, e para tracionar um projeto desse precisa de pessoas, né? No final do dia, tudo é sobre pessoas. É verdade, é verdade. E aí eles me destacaram para essa posição e eu entrei com a força executiva dentro da Ideia Força 6, que é um subprojeto do planejamento estratégico, e aí isso começou a movimentar a cidade, pessoas, e começaram a olhar para mim na posição de liderança, olha, vamos fazer que dá, e aí o movimento foi acontecendo. Olha, que bacana, né? E, Dani, assim, vamos explicar um pouquinho mais sobre o que é esse planejamento, né? Como é que surgiu? Eu sei que é muito... surgiu da comunidade mesmo, dos empresários locais, né? E eu acho muito bacana a gente trazer esse tipo de projeto, enfim, né, para mostrar para os outros municípios, né, que dá certo. Quanto a gente pode se movimentar de forma coletiva e alcançar resultados interessantes. Então eu queria que tu fizesse assim um pouquinho da trajetória do planejamento mesmo. Sim, ele começa em 2022, um pequeno grupo da cidade, então com um pouco de visão maior, entendendo que a cidade estava numa condição mais dormitório e que precisaria dar um refresh, um soerguimento econômico e de desenvolvimento das pessoas, se reuniram para pensar. E nesse se reunir para pensar num pequeno grupo, foi disseminado num grande grupo. Então não ficou centralizado nessas 6, 8 pessoas, 8 empresários de Estância Velha, mas eles, com essa iniciativa, eles disseminaram na comunidade, e aí a comunidade abraçou a ideia, e aí nós tivemos várias oficinas, que foram metodologias aplicadas nas oficinas para contribuir que a comunidade pensasse um projeto para desenvolvimento de Estância até 2050 com ações de curto, médio e longo prazo, e nisso as pessoas se apropriaram desse projeto que virou o planejamento estratégico da comunidade. E o que foi mais legal
é que esse projeto ele não veio só da sociedade civil, ele trouxe pessoas da Câmara Legislativa, do Poder Executivo, que naquele espaço, um meta-espaço de inteligência, todos se comportaram como cidadãos. Então, depois que esse projeto ele foi escrito, então, em 2024, ele vai para a Câmara de Vereadores e vira projeto de lei. E nisso a gente começou a estruturar a governança, que é a situação de comando, controle e decisão desse projeto e as pessoas envolvidas. E aí a gente tem o Conselho de Gestão e Desenvolvimento Econômico, que atua com várias entidades, uma vez por mês, reunidas ali, tomando decisões de desenvolvimento para a cidade. Nós temos a Prefeitura, que, como os integrantes fizeram parte do projeto, também estão ali na tomada de decisão. Então, as organizações civis, a Prefeitura, pessoas da comunidade, então, se reúnem para pensar a cidade. E, além disso, nós temos os pequenos núcleos, que são grupos de trabalho, que são chamados de ideias-força. Nós temos 12 ideias-forças, cada uma com um planejamento de ações para atacar uma frente de desenvolvimento integral da comunidade. Que bacana, né? E eu, particularmente, né, acompanhei esse início, né, do projeto, até porque eu estava como coordenadora de um movimento aqui do Rio Grande do Sul, o Capitalismo Consciente, né? Sim, até perfeito. Casualmente, a gente entrou em contato com vocês trouxeram também um pouco da expertise para nós, né? Era um exemplo muito bacana desse movimento que a gente quer ver em muitas organizações, né, que a gente quer ver no mundo, porque ações colaborativas não é tão fácil assim de acontecer, né? E ainda mais quando a gente pensa nessa estrutura de envolver todas as hélices da inovação, né? Não é só o cidadão, não é só a empresa, é a empresa, a universidade, é o governo. Isso é que faz essa coisa andar, né? E dá tração, como você mesmo falou. Exatamente. E agora a gente já está começando a medir um pouco o grau de maturidade do planejamento estratégico. Agora, eu na posição de diretora executiva, em dezembro, apresentei um relatório que a gente chamou de balanço social, onde nós condensamos tudo que vinha sendo feito para começar a organizar e sistematizar os dados, né? Justamente para a gente poder mostrar os resultados, servir de exemplo e também ter uma régua na linha do tempo de tudo que a gente vem fazendo com impacto na comunidade, né? Então, a gente também tem essa questão de levar uma das ideias-forças, ela é a Ideia Força 6, ela trabalha no campo dos negócios e são negócios conscientes, então a gente tem desenvolvido vários projetos bacanas ali dentro, justamente para colocar o nosso empresário local e novos nichos de negócio num patamar mais elevado de desenvolvimento econômico, né? Então, pensando no impacto para a comunidade, pensando no impacto do desenvolvimento do recolhimento tributário, pensando de forma mais ampla o que as pessoas podem fazer com os seus negócios, de tal forma que a comunidade se desenvolva e haja uma circulação de riqueza interna. É verdade. E é muito interessante, né? Porque isso, faz um tempinho atrás, eu entrevistei a Juliane, que é coordenadora, enfim, lá de Novo Hamburgo, da parte do turismo, e ela me falou uma frase que ficou marcada, assim, né? Porque o turismo, na verdade, é para a gente viver bem, não é para trazer o público. É uma consequência o público, Sim, né? É o resultado. E eu acho que essas ações também, né, Dani, elas auxiliam as pessoas para que elas se sintam bem dentro da cidade de Estância Velha, né? Elas queiram estar ali, elas não precisam ir para outros municípios, né? Olha só que interessante, na questão do turismo, a gente vem conversando muito dentro da comunidade, porque com a reforma tributária, que a gente já tem trazido para as nossas discussões, o impacto... Estância Velha vai ser menor, Estância Velha é um lugar abençoado, né? Mas Estância Velha precisa dar um salto de turismo. Uma das iniciativas que a gente está encampando lá, junto com o Poder Executivo, Legislativo, todo mundo interessado, nós vamos colocar a Estância Velha num radar da região e do estado do Rio Grande do Sul, bem importante, porque nós estamos construindo um museu germânico. Então, Estância Velha vai ter um volume de pesquisa muito importante, sediado dentro do museu, e nós vamos trazer muita tecnologia para o museu, justamente para trazer
a interatividade e alcançar todos os públicos, crianças, idosos, especiais. Então a gente está fazendo esse projeto e com isso a gente entende que vai ter um fortalecimento do turismo, um turismo extremamente qualificado no nosso cenário de Estância Velha. Então a gente tem uma ideia força que trabalha com a identidade dos caminhos germânicos, que vai dar uma recuperação, um fortalecimento identitário para a cidade e com isso fortalecer o turismo. Que bacana, muito legal, né? E quantas pessoas mais ou menos assim, tu falaste que tem essas áreas, as forças que são pessoas voluntárias que acabam participando. Sim. Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo? Olha, na ideia força dos negócios conscientes, nós já temos mais de 300 pessoas envolvidas. Em cada ideia força, perdão, nós temos pequenos núcleos de liderança, então é uma liderança compartilhada, que também é um desafio, né, construir isso. Então, cada ideia força, ela tem de 7 a 20 pessoas trabalhando, e nós temos a comunidade que vem se aproximando, porque ainda nós temos uma necessidade de divulgar bem o projeto na comunidade. São 18 bairros em Estância Velha que precisam ser atingidos, né? Então, a gente tem aí em torno de umas 400 pessoas já trabalhando ativamente dentro do projeto e das ações que vêm sendo executadas. Que bacana, muito legal, né? E eu acho que a gente precisa, eu sempre penso, né, que pensar futuro é agora. Né? A gente não pode, de certa forma, você que está nos ouvindo também aqui, querer, né, que as coisas aconteçam lá na frente se a gente não planta isso hoje, né? E eu acho que essas iniciativas, elas são muito legais e podem ser compartilhadas, né, dentro das suas áreas, enfim, dentro de uma empresa, né, às vezes dentro da universidade, né? Porque são ações que trazem um engajamento maior. Perfeito. E o pertencimento é fundamental para que a coisa ande, né? Eu vejo, assim, que esse fortalecimento que vocês fazem de forma, talvez indireta, de trazer lideranças, né, formar equipes, isso também é uma forma, é um impacto social que traz para a comunidade também, né? E é incrível, né? Essa busca de lideranças é um desafio para todos nós, em qualquer organização e condição, mas tu sabes que quando eu fui destacada para essa posição, algo muito interessante aconteceu, né? Porque as pessoas reconhecem, às vezes, o que tu tem de mais caro e tu não te enxerga nesse processo, né? Então, quando eu fui destacada para essa posição de liderança, o que mais emergiu em mim foi essa condução de liderança e encontrar outros líderes. Porque o projeto, ele não é de uma pessoa, ele é comunitário, né? Então, onde há outros talentos de liderança nessa comunidade para a gente potencializar, para a gente formar, para a gente treinar, para as pessoas se apropriarem do projeto, né? Então, esse processo que foi um particular meu, foi muito importante para o meu crescimento pessoal na realização do projeto, porque eu acabei sendo desafiada por essas competências, né? E é como eu te disse logo no começo, o final do dia tudo é sobre pessoas. Tu tem um planejamento estratégico para a Estância Velha maravilhoso escrito, mas se tu não tiver as pessoas que são fundamentais para essa realização, tu vai ter só um documento. E seria muita ingenuidade ou muita arrogância pensar que eu seria a única líder do projeto. Não. Na verdade, eu sou a líder que vim para servir mais do que todos. Exato. Né? Porque o líder, ele vai servir primeiro. Ele vai comer por último. Né? E tu achar pessoas que têm esse mesmo propósito de enxergar a cidade como um todo, de querer o bem para todos e de entender que tu tem que toda a tua bagagem de experiência, professora, pesquisa, advogada, governante, tudo isso só serve para servir. É verdade. Né? Então, quanto mais tu tem, mais tu serve. E aí o desafio de encontrar os times para engajar no mesmo propósito e multiplicar, e multiplicar, e multiplicar. Então, essa aí é uma experiência pessoal, né, que eu tive nessa posição de liderança, onde eu e nós e eu, a gente é um conjunto que se chama Estância Velha, para fazer toda a diferença. E, claro, não é fácil, a jornada não é fácil. Uma jornada de resistência, persistência, resiliência, humanidade acima de tudo. Nada individual,
tudo coletivo. E essas palavras-chave, elas vão na contramão de nós como sociedade nos dias atuais. Então, é uma barreira bem importante para ser rompida, para tirar as pessoas do individual e trazer para o drive coletivo, entendendo que ninguém está competindo, que ninguém quer tirar do outro espaço, que ninguém quer sair na foto primeiro, mas que a gente está num drive de, olha, vamos melhorar a estância, vamos trazer bem-estar para todas as pessoas, aqueles bairros mais afastados, o que nós vamos fazer para trazer essas pessoas para nós? Então, a gente pensa nessas coisas. É verdade. E a gente está vivendo num mundo muito complexo, né, Dani? Assim, tem muitos elementos aí. Quando se faz um projeto desse, acaba se olhando alguns elementos que talvez a gente não estava tão visível, né? Por exemplo, um bairro, uma necessidade de uma comunidade, né? Tudo isso colabora, né, para o desenvolvimento geral de quem está vivendo ali, né? Mas eu acho que uma coisa que é muito importante, que eu acho que deu muito certo também, foi essa vinculação com uma política pública. Perfeito. Que fortalecesse isso para frente, né? Então, eu queria que tu contasse assim, um pouquinho do que mudou depois que isso aconteceu, né? Que foi lá chancelado, enfim. Nós temos dois diferenciais em relação a outros projetos semelhantes ao nosso em outros municípios ali da Serra, né? Nós temos a questão legal, que foi uma questão deliberativa, então o projeto ele é vinculante à tomada de decisão do público e do privado. E nós temos a posição do conselho do COGED, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que ganhou uma força significativa de orientação da cidade. Então, como dentro desse conselho tem figuras representativas da ACI, da CDL, da prefeitura, do executivo, das empresas, do IPEV, né? Então, a gente se reúne num compromisso de uma ética da responsabilidade, de pensar esse futuro. Então, são dois diferenciais muito importantes que a gente tem. Uma tomada de decisão do IPEV individual, que foi me destacar do voluntariado para me colocar nessa posição de uma liderança mais macro, para servir mais, né? Então, essa também foi uma posição estratégica, porque daí o IPEV entendeu que eles têm uma diretoria que pensa e uma diretoria que executa, e nesse escalonamento de pessoas a gente se organiza melhor, inclusive no trânsito informacional. Então a gente tem essa posição de diferencial que acabou impactando, né? Sim. Eu queria só que tu explicasse o que é o IPEV, porque às vezes as pessoas que estão aqui com a gente não sabem o que é o IPEV. Ela está falando do Planejamento Estratégico de Estância. O que é o IPEV? O IPEV é o Instituto Pró Estância Velha, é uma associação civil sem fins lucrativos. Todas as pessoas que operam dentro do IPEV são voluntariadas, menos eu, né, nessa posição executiva, e ele é o curador do planejamento estratégico Estância Velha 360 graus. Então, o planejamento ele não tem um CNPJ, então o CNPJ pertence ao IPEV, que não tem fins lucrativos, mas ele tem toda a energia vital focada na curadoria do planejamento. Entendi. Muito bem. E eu acho que, além disso, né, Dani, tem uma coisa muito importante quando a gente coloca essas políticas públicas e envolve o governo, é que depois a continuação, independente do governo que estiver, a coisa vai andar. Isso é uma coisa muito importante para levar isso para frente, né? E nessa questão das políticas públicas, o próprio planejamento estratégico, quando a comunidade pensou a cidade, ela pensou no planejamento e atacava políticas públicas, ou seja, demandas executivas, né? E isso, como as pessoas elas estavam diluídas e difusas, depois isso acabou se encaixando. Então, hoje a gente tem um prefeito em Estância Velha que é absorvido pelo projeto e que busca recursos para executar, e na parte que lhe compete no projeto, que são políticas públicas, ele vem executando, porque ele tem uma legislação que o vincula a pensar as estratégias de desenvolvimento a partir do planejamento. Então, claro, ele tem o plano de governo dele, ele vem executando esse plano de governo,
Mas como o plano de governo ele acabou casando com a vontade da comunidade, então a gente tem duplo impacto. Ele impacta na sua plataforma de governo que é respeitada e ela impacta diretamente no planejamento estratégico da comunidade. E é claro, por ele ter essa força vinculante mediante legislação e vincular os poderes, certamente ele vai superar o tempo e as plataformas de governo. Com certeza, muito bacana, muito legal. E uma coisa muito importante também para mim, e eu acho que para ti também, que vem da área acadêmica, é a educação, né? O que o projeto, né, o que esse planejamento está fazendo com relação à Força Educação? A ideia Força 12, que para nós é a ideia Força da Educação, este ano de 2026, ela tem uma meta muito importante, que é trabalhar com o jovem aprendiz como tema. E a gente fez um diagnóstico importante, que é um gapzinho de compreensão por parte das empresas em absorver o jovem aprendiz e o que fazer com ele pedagogicamente na empresa, e o jovem aprendiz entender também qual é a sua posição dentro da empresa. Então a gente tem ido para as escolas, formado os pais, e ido para as empresas, formado os empresários, para eles poderem absorver melhor essa questão do jovem aprendiz, que é um momento importante. Outra iniciativa na área da educação, a ideia Força 12 tem gastado bastante energia na educação de pais e tem ido para as escolas. Então, tu vê que esse alinhamento de comunicação em políticas públicas é fundamental, porque a Secretaria de Educação está dentro da ideia Força 12. Então, a comunicação, ela tira retrabalho, ela tira ruído e ela encampa melhor os processos de execução. Então, a ideia Força 12, com os seus voluntariados, ela tem acesso às escolas, ao contraturno, às atividades. O ano passado, a gente executou um programa bem importante, que a gente tem um parceiro fundamental, o Sebrae e o Sicredi, né? Muito importante. Então, eles juntos, eles estão muito envolvidos com o nosso projeto, e a gente levou para as escolas formação de pensamento para a inovação, pensando Estância Velha através dos seus problemas, e a gurizada pensando solução. Então, a gente tem várias iniciativas acontecendo, que já os resultados começam a aparecer. Sensacional, estou maravilhada, né, com o poder, né, dessa forma colaborativa, gente, de se trabalhar, né? Então, assim, eu acho que o programa, basicamente, assim, ele traz essa mensagem, né, para construir um futuro melhor, precisamos nos unir, precisamos estar com um propósito alinhado, que eu acho que é muito importante, né? Tudo que a gente faz, a gente consegue unir as pessoas pelo propósito, e eu acho que vocês estão fazendo muito bem, né? E a educação é fundamental, né? E para já dar andamento a isso, a gente já está quase terminando o programa, eu sempre peço para as pessoas que estão aqui como convidadas trazerem livros, enfim, né? Para indicar, para a audiência, né? Primeiro, eu sempre indico que eu trago, né? Hoje eu trago um livro que se chama Impacto Positivo, Como as Empresas Corajosas Prosperam Dando Mais do que Tiram, que eu acho que tem muito a ver também com o projeto que a gente está, com esse planejamento de Estância Velha, né? Porque tudo é impacto, né? E que a gente possa, como cidade, como pessoa, trazer um impacto positivo sempre, né? Porque, queira ou não queira, a gente vai impactar a nossa cidade e as pessoas que estão junto com a gente. Então, fica aqui a dica bem legal para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, né? Esse livro aqui é maravilhoso. E você, Dani, o que trouxe para nós, para a audiência? Eu trouxe um clássico, tá? Eu trouxe um clássico, eu li muito Max Weber na época do doutoramento, e ele foi fundamental porque ele foi um pensador dos idos de 1917, tanto é que esse livro, são 2 discursos que ele relacionou aqui, um de 1917 e um de 1919. Um ele escreveu a vocação da política e o outro a vocação da ciência, que tem tudo a ver com o que eu faço e como eu enxergo o planejamento estratégico, né? Então, primeiro ele vai falar que a ciência, ela tem uma vocação de ser isenta e produzir informações para tomada de decisão. O planejamento estratégico, ele tem toda essa condução e para mim é muito confortável organizar essas informações para inclusive contribuir com todos para a tomada de decisão. Onde estamos, para onde vamos, como vamos e como vamos guardar essa informação
até 2050 para os nossos futuros, né? E na ciência da política, que é uma questão muito importante, porque não deixa de ser, quando tu tá em comunidade, tu democratiza o processo, tu reúne pessoas, tu pensa em pessoas, pensa no todo, é a ciência política pura. Né? E aí, na ciência política, ele vai dizer que eu posso ter 2 comportamentos políticos. Eu posso agir pela ética da convicção, e a ética da convicção me leva a tomar decisões a partir de contextos que eu tenho e que eu leio. Então, a minha percepção pode estar equivocada, mas eu vou decidir por convicção. E a ética da responsabilidade. E aí é o ponto alto para mim, porque exatamente reflete o que eu sou e como eu me comporto em tudo que eu faço, né? Então, pensar no outro como a si mesmo e não dividir responsabilidades que são suas. Então, as consequências, né? Eu sou responsável pelo fruto que eu dou. Se eu dou um fruto bom, é porque a árvore é boa. E se eu dou um fruto ruim, certamente o tempo vai mostrar que eu sou uma árvore ruim. Então, é a ética da responsabilidade, inclusive nos negócios, eu trabalho com isso, né? Então, o meu cliente é uma empresa que pensa no impacto positivo, é uma empresa que pensa na ética, é uma empresa que pensa no outro, né? E o lucro faz parte desse complexo, mas não é o essencial. Porque sem pessoas eu também não tenho lucro, né? É verdade. Então, esses 2 temas eu recomendo muito nos dias atuais. Uma boa leitura, uma boa reflexão, um autoconhecimento a partir desses conceitos. Vamos revisitar a política e vamos revisitar a ética, e aí a gente consegue, com esse autoconhecimento ou com essa tomada de decisão, reunir pessoas. Muito bem, muito bem. Dani, queria que tu deixasse as redes sociais, então a tua rede social e também a do 360, 360, enfim, para as pessoas também procurarem aqui mais informações. Então eu tenho o Instagram, @pelindaniela, o Estância 360 é @Estância 360, e eu tenho a empresa, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, é @Gavernan, que é uma empresa de governança, ética e compliance. Muito bem, muito bem. Dani, eu te agradeço muito por estares aqui, né, e poder compartilhar essas inovações, né, esses feitos que Estância Velha está fazendo aí para a comunidade e para o nosso estado, né, tão querido que é o Rio Grande do Sul, né. Então, te agradeço e volte sempre quando puder, né. Eu que agradeço a oportunidade, inclusive, de colocar a Estância na vitrine Eliane Dávila. Ai, muito bom, fico muito feliz. Agradeço a audiência aqui que está com a gente também, né? Convido para quem quiser entrar aqui no nosso grupo do Instagram, do As Pessoas Inspiram, né? Vou deixar aqui do lado depois. E espero você na semana que vem com mais um programa super especial no As Pessoas Inspiram, tá bom? Beijo no coração e até breve.